Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast aqui na mesa com o Zé. E quem fala com você aqui hoje é Marta Caldeirão, ou Nega, ou Martinha, sei lá, como você me conhecer. Sejam bem-vindos. E eu sou zeladora de uma casa de Umbanda, né, que chama Casa Baiano Zé Coquinho e Baiano Zé do Coco. Tá aí o nome na mesa com o Zé. E hoje a gente tem uma pessoa super especial aqui, uma pessoa que faz parte da minha história há 12 anos, que me acompanha na minha trajetória dentro da religião. E hoje é minha mãe de santo. Seja bem-vinda, mãe Samanta, aqui na nosso primeiro episódio. Como que a senhora tá? Tudo bem? A sua benção? Pai abençoe, prazer, meu nome é mãe Samanta de Oxóssi, sou zeladora de uma casa também, de candomblé e umbanda também toco. A minha história ela é bem comprida, então não tenho por que eu não tocar as duas coisas. Mas estou bem, aí a gente está aí iniciando aí Na Mesa com o Zé. É uma honra ser a primeira convidada, estou muito nervosa, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, muito calma. Também estou. Né? Um pouquinho mentirosa no momento. Mas estou bem. Vamos começar aí uma nova trajetória, né? Uma nova vida dentro das redes sociais. Como muitos já começaram, então todo mundo tem a oportunidade. Quem sabe a gente também se dá bem, né? Vamos lá. E a trajetória da senhora é grande, né? Já diziam que a senhora é quase filha do Zélio, né? Que tá ali quase fundadora. Por aí. Tem uma calça que as pessoas falam que foi a calça Zélio de milhões, a calça de milhões. Devia ter trazido ela pra mostrar pra vocês. Foi Zélio que deu pra senhora, conta pra nós. Foi Zélio de Moraes, foi quase ele na beira do caixão falando assim, filha, essa é a única herança que eu tenho pra te dar. Mas essa calça de milhões, ela é bem conhecida, pode perguntar pro meu sítio. E eu ainda tenho ela está um pouquinho rasgadinha, meio gasta, tá sem elástico, mas tá com alguns furos. Mas ela me acompanha. E de vez em quando eu uso ela nos candomblé da vida. Mãe, quanto tempo a senhora está dentro da religião? Com quantos anos a senhora... Como que a senhora descobriu? Vou entrar para Umbanda. Como é que foi aí a trajetória da senhora? Na verdade, eu descobri mesmo, literalmente. Eu morava em São Paulo, né? Eu não sou daqui de Rio Claro, nasci em São Paulo. Aos meus 14 anos, eu tive um namorado, que foi meu primeiro namorado. E a mãe dele era macumbeira, né? Colocando assim, que naquela época não existia candomblessista, umbandista, era tudo macumbeiro. E ele me convidou para um dia na casa da mãe dele. De repente, as luzes começam a se apagar. E uns negócios, uns batuques, uns trem louco. Falei, meu Deus, onde eu estou? De repente, vem uma mulher... falando torto, com as mãos pra trás. Eu falei, não. O que é isso? É o capeta. Foi a primeira coisa que a gente pensa, se é o demônio. Mas não era. Era apenas um Exu. Que, por sinal, tenho muita devoção por ele, que é o seu Capa Preta. Que foi o primeiro Exu que eu conheci na minha trajetória. Com muito medo, me mantive ali, firme e forte, até acabar os trabalhos. E toda semana ele me convidava pra ir. E eu ia. Toda semana. Eu acabei pegando gosto pela coisa. Tá aí até hoje. Tô aí até hoje. Porém, nesse começo, eu não frequentava casa nenhuma. Eu só via os trabalhos que ela fazia particular, porque ela também não tinha uma casa. Ela já era iniciada em Orixá, mas ela estava afastada. Cheguei a conhecer o pai de santo dela, que é o pai Paulinho de Guarulhos, que trabalhava com a mestre Luziara, que também era incrível. Lembro dela ainda de vez em quando. E por muitos anos eu vivi essas experiências de ir na casa, aparecer, voltar. Passei por situações ótimas, passei por perrengues, passei por várias situações. Já fui até xingada pela Pombagira, de um companheiro que ela tinha, talvez por ciúmes, a Pombagira lá meio louca. Começou a me xingar no meio. O seu Capa Preta interviu e falou assim, não, filha, vai pra casa. E foi aí que eu comecei a frequentar. Depois disso, eu perdi o contato com ela. Fui morar em outro bairro, onde eu conheci o pai da minha filha mais velha, que era alugando uma casa. Que frequentava a casa. Eu frequentei a casa de uma irmã de santo dele, foi onde eu conheci ele. Foi onde eu fui apresentada literalmente ao candomblé.
na casa de Mutalandê, em Itaquera. A senhora conhece o candomblé faz tempo. Faz tempo também. Tem uma pergunta até da Lede Mauro, ela perguntou como que a senhora conheceu o candomblé. Então a senhora não conheceu recentemente? Não, eu conheci o candomblé quando eu conheci essa família, a gente morava numa casa onde tinha uma moça que era deficiente visual. E uma colega dela, a avó dela tinha um terreiro. E um dia a gente, vamos na macumba. Fomos na macumba, chegando lá, era uma casa pequena, só tinha essa senhora, essa moça que era equede dessa senhora. E estava lá o pai da Nicole e umas outras pessoas. Foi onde eu comecei a frequentar a Umbanda dela, só que ela era filha do Mutalandê, então ela frequentava o candomblé. Foi onde eu passei a conhecer e a frequentar o candomblé nessa época, há 22 anos atrás. Então a minha história com o candomblé vem dessa história que eu tive com o pai dela, que era Ogã. E foi muito bacana, porque o candomblé é totalmente diferente da Umbanda. Sim. São coisas literalmente distintas. Então, eu comecei a conhecer uma coisa aqui, uma coisa ali. Na época ele era de Angola, depois passou a Tocaqueto, que são nações diferentes, e todas elas maravilhosas. Então eu comecei a frequentar o candomblé, não fui iniciada nessa época. Às vezes a minha filha até me cobra, porque eu não iniciei ela naquela época. Porque agora senão ela não estaria careca, né? Agora ela não estaria careca, né, Nicole? Linda da mamãe. Então, não me iniciei nessa época, continuei frequentando. Depois que eu saí de São Paulo, já com a Nicole nos braços, que eu me separei do pai dela, eu vim pra cá, eu fiquei um bom tempo sem frequentar. Onde eu conheci uma outra casa, eu comecei a frequentar essa casa. E passei muito tempo, onde eu conheci você, conheci umas outras pessoas. Então, a minha história com a religião, ela vem há 26 anos atrás. É interessante. Do nada, né? Literalmente do nada. É interessante então, essas histórias de Exu, né, que a senhora falou. Eu também tenho uma história de Exu. Assim, a primeira casa que eu fui, a senhora também fazia parte, lá na 29. Vou falar o nome da casa, é Sete Cachoeiras, então vou falar. Vamos fazer propaganda pra casa. E... foi uma casa que fez parte da nossa história, a gente não pode negar. Exatamente. Eu cheguei lá e era a primeira gira de Exu. Foi a primeira gira que eu fui na minha vida dentro de um ritual de Umbanda, né? Eu entrei, sentei lá no fundo. Para quem não me conhece, eu sou de família evangélica a vida inteira, né? Então, há 12 anos atrás, eu queria conhecer a religião. Aí eu sentei lá, né, no Sete Cachoeiras. No final, assim, aí tava lá o Exu, do dono da casa. Aí ele começou a falar com todo mundo. Eu falei assim, vai falar comigo o quê? Né? Quem sou eu na fila do pão, né? Nem sabe quem eu sou. Aí o Exu olhou pra minha cara e falou assim, é Marta seu nome? Eu juro que eu falei que não. Quase falei, não, é Joana, sei lá, Santina. Aí eu falei, sou. Você tá diferente? Eu falei, mas nunca vi aqui. Moço. A resposta minha é porque eu troquei o óculos. Eu não tinha o que responder na época. E é interessante quando a gente vai... E ali eu me contagiei com a religião. Ali já tinha a mãe Samanta. A mãe Samanta já estava ali naquela casa. Literalmente igual o Zélio. Quase igual o Zélio. E a senhora chegou com 14 anos na religião. Há 26 anos atrás, o preconceito devia ser enorme, né? Porque eu com 12 anos já sofri preconceito. Hoje a gente ainda sofre preconceito, porque a gente tem a nossa religião como se fosse demonizada, né? Uhum. A gente nem acredita em demônio, gente. Então, a gente até gosta deles, gente. E aí falam que, né? Então teve muito preconceito. Queria que a senhora falasse como que a senhora lidou com isso? Porque na casa da senhora ninguém ia na macumba, né? Ou já ia, não? A senhora foi a primeira a estrear. Eu fui a ovelha, literalmente a ovelha negra. Tanto da família do meu pai quanto da família da minha mãe, não existe nenhuma história de pessoas espíritas, macumbeiros ou candomblessistas, umbandistas. Não, eu fui a primeira a ser desvirtuada pelo gosto da religião. Que, por sinal, quem quiser conhecer, ela é incrível. E se contagia, sim. Realmente, o preconceito, ele é muito grande. E antigamente ele era bem maior. Porém, eu particularmente, diretamente, eu nunca sofri. Não sei se é porque vem daquela coisa assim de pessoas brancas, o preconceito vem mais com pessoas negras, que vem por causa da questão dos escravos, dos ancestrais. Então eu particularmente,
diretamente eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Porém, você vai andando na rua, você tá com o seu branquinho, com a sua roupinha de ração, com o seu fio no pescoço, sempre tem alguém pra te olhar torto, sempre tem alguém que fala que o Deus dela é sempre maior do que o seu. Só que, na verdade, o Deus ele é um só, independente da religião que você gosta ou que você venha frequentar. Ele é literalmente único. Ele muda de nome, mas ele não muda a sua fé, nem muda os seus milagres e nem a sua forma de trabalho. Ele é universal e isso é fato. Só que as pessoas acham que por você estar dentro de uma outra religião, você não consegue ter os mesmos olhos e o mesmo respeito perante a Deus como eles têm, só porque eles estão ali no evangelho, numa igreja católica, ali perante ao padre, um pastor. Porque a nossa religião, como ela falou, ela é sempre vista como a religião do demônio, a religião do diabo. Mas na verdade não é, porque o diabo, o demônio, a maldade, ela está no ser humano, não está na religião. E isso serve tanto para a igreja evangélica, para a igreja cristã, não importa. O ser humano que é mau. A religião, ela é perfeita. O ser humano que faz dela e pragmatiza ela como a melhor ou a pior situação. Então, assim, eu não tive que lidar muito com o preconceito. Porque talvez não, porque eu não saía muito de casa, ou naquela época eu não me vestia, eu não era aquela fanática que nem eu sou hoje, que hoje, onde eu for, tanto que se abrir meu guarda-roupa, eu não tenho roupa pra ir no churrasco. Mas roupa pra macumba eu tenho de monte. Então, hoje a minha roupa de ir na padaria é a minha roupa de ração. Mas antigamente não era assim. Às vezes as pessoas tinham vergonha. Então, raramente você via pessoas vestidas com trajes africanos, com baianas, com roupas de ração, conjuntos, que denominava que você era macumbeiro. Se você não estivesse na porta de um terreiro, ninguém sabia que você era macumbeiro. Mas sim, o preconceito, até hoje, eu acredito que hoje ele tá bem mais explícito. Sim. Porque hoje em dia a gente tem as redes sociais, a gente vê os evangélicos, não são todos, claro, não estou generalizando, mas a gente vê pessoas do evangelho, do cristianismo, que saem aí batendo em pessoas da religião, julgando pessoas da religião que vai ao mercado comprar uma farinha para fazer seu acaçá, um grão para torrar para tirar o seu ebó. Então, hoje em dia tem o celular, né? Que tem internet, tem câmera, tudo é visto e é postado na hora. Então, isso tem mais repercussão na questão do preconceito. Antigamente, a gente não tinha celular, né? Eu sou da época da pedra, que Malemar tinha computador. Então, não tinha muita coisa explícita. Era assim, você sofreu preconceito, se não tinha testemunhas, não tinha preconceito. Hoje não. Hoje, o que mais tem hoje em dia são pessoas expondo situações de intolerância religiosa e de quebras de terreiro, e bases sendo jogados na rua, e a ousa apanhando. Então, hoje em dia, é muito mais difícil de lidar. Só que hoje em dia eu liguei o F e vou. Há 12 anos, ela já andava no ônibus a caráter. Claro, e perguntavam pra mim se eu estava fazendo teatro. Falei, olha, eu lembro que ela descia do ônibus lá na outra casa. Circular 1, viu, gente? Onde a gente era extinta. Atrás do posto desativado. Extinta casa de axé Caretinambuco. A mãe Samanta descia de caráter. Mas a mãe Samanta, ela não foi a minha mãe ali na Caretinambuco, não. Ela também foi uma mãe pequena na extinta casa Oiabagã, que era a Janaína Nopre, que era a mãe. E foi ali que eu conheci o evangelho. Então, o evangelho da macumba. Foi ali que eu conheci. O macumbístico. Porque a gente... macumbeiro é igual bêbado quando a gente era criança. A gente sempre tinha medo. A gente tinha medo. Aí depois que a gente vê que a gente não faz mal pra ninguém... Não tem dinheiro nem pra comprar vela, às vezes, tá né? Tá cara a vela. Gente do céu, coitado do santo. Tem santos apagados porque a vela tá cara. Nesses 26 anos, mãe, o que a senhora fala assim? Nossa, foi uma coisa que marcou minha vida, uma situação muito engraçada, ou talvez... Ai, eu tenho muito. Conta uma... Eu tenho umas da senhora. Eu tenho, mas não tem. Não tem. Eu tenho várias. Eu tenho essa história do Exu com a Pombagira. Que a Pombagira... Na verdade, essa senhora, que era mãe desse meu namorado, que trabalhava com esse Exu, com seu capa preta,
ela se envolveu com um rapaz que estava em fase de transição homossexual. Dizia que tava virando hétero, né? Ele era homossexual e tava virando hétero. Tava virando hétero. E na verdade teve a cura hétero e já começou há 26 anos atrás. Eu tive uma pessoa que saiu da minha casa. Na época, a mãe Ângela jogou búzios pra ela, né? E ela saiu falando da minha casa porque a gente tinha deixado ela virar hétero. Aí ela saiu porque ela era homossexual. Aí ela saiu da casa. Porque ela queria... Ela não queria virar hétero. Aí ela tava se apaixonando por um homem. Aí a culpa foi sua. A culpa foi do jogo de búzios. Um jogo de búzios, que nem foi eu que joguei. Tá? Então a culpa foi literalmente sua. Que deveria ter jogado búzios nela. Então, assim, aí ela se envolveu com esse rapaz e eu frequentava muito a casa dela. Eu saía da minha casa na quinta-feira, voltava só na segunda, minha mãe descabelava, sempre. Eu sempre chegava, minha mãe tava sempre com o chinelo na mão. Mas eu gostava de passar o final de semana lá, porque ela só tinha filho homens. Então, assim, as noras que ela tinha como filho, então a gente era tratada como rainha. Ai, eu adorava. Era batatinha frita, era vinho, era cervejinha. A senhora tinha 14 anos, isso. Por aí, 14 para 15 anos. É vendo? Olha lá. E numa das vezes que eu fui nessa casa, que ela estava com esse rapaz, que a gente acabou deixando de frequentar a casa dela por conta dele. Ele era muito possessivo. E num dia, tava a mesa de bebidas com cigarros, charutos e os bebes das entidades. E ele não sabia onde ele tinha colocado um maço de cigarro. E ele começou a acusar as pessoas de terem roubado um maço de Hollywood. A primeira pessoa foi eu. E tipo, eu estava ali praticamente sem saber o que fazer, porque eu estava começando na religião. E quando você começa na religião, a primeira coisa que você gosta de ver é aquela entidade falando de você sem você abrir a boca. Sim. Só que nesse dia eu não falei nada, não fiz nada, e ele literalmente abriu a boca pra me acusar de uma coisa que eu não tinha feito. Menina, mas eu fiquei com tanta raiva que eu queria dar na cara da pombagira. Porém, o seu capa, muito educado, muito elegante, pediu pra mim me conduzir até o portão, pra mim ir embora, que eu morava ali perto, eu não morava tão longe, que ele ia resolver. Menina do céu. No outro dia só rajada de glória com aleluia. Porque assim, mesmo dentro da religião ou fora da religião, quando você comete um erro, você é cobrado por ele. Você apanha por esse erro. E naquele momento, o erro não foi meu. Então, nada mais justo do que ele ser cobrado por algo que ele... Depois desse dia, ele nunca mais foi o hétero que ele queria ser. A cura não chegou. A cura não chegou. E a senhora acha que ele estava o quê? Mistificando? Que ele não estava incorporado? Eu acho que acredito eu que foi muito mais por conta dos ciúmes que ele tinha dela com a gente, do que propriamente pela mistificação, assim, tipo, estou fingindo, vou beber e vou fumar. Porque a gente reconhece que há situações onde um médium no começo ou faz também porque gosta de mistificação, mas normalmente ele faz de mistificação ou pra cobrar algo que o médium não tenha coragem de fazer, ou pra beber e encher a cara mesmo. Isso acontece muito, né? Muito. Aí você vai, enche a cara, bebe, fuma ainda da bebida dos outros, e no outro dia a vida que segue. Mas nesse dia eu acredito que foi muito mais uma conta pessoal, né? Por ele ter perdido uma certa liberdade dentro do relacionamento com a gente, e ele acabou saindo, usando da entidade pra sair falando o que não devia e nem o que estava acontecendo. Mas assim, histórias eu já tive muitas. Já fui pega por Exu no meio da rua, me levou até em casa, pelo meu Exu, pelo seu Tiriri, né, meu amor? Porque olha, eu vou falar pra você, já apanhei tanto. Já apanhei da minha pombagira no começo. Já tomei vários porre de uma bebida que ela gosta muito. E eu nem imaginava que ela gostava. E eu ia no pagode, eu bebia 2, 3 garrafas. Quando eu voltava em casa, eu voltava literalmente sem a alma, né? Sem o corpo. E quando eu descobri o que tinha acontecido, eu olhava pra mim e falava, não, eu não posso sair semana que vem. Mas semana que vem eu estava lá. Até aprender que... Né? Até aprender. Eu fiquei, acho que uns 2 anos nessa vida, de tomando um porre toda sexta-feira, de 2, 3 garrafas, até descobrir que era ela que estava me quebrando a cara. Depois disso eu nunca mais coloquei uma gota dessa bebida na boca.
se não estiver possuída por ela. Porque eu levei aquilo como um trauma. Fiquei com trauma. E é interessante que as pessoas... É um erro que acontece dentro da nossa religião, né? Que é o que as pessoas, quando vão e criticam o macumbeiro, é esse tipo de mistificação. A pessoa vai lá para tomar um passe e aí o médium que não está incorporado, ele está mistificando, que é mentindo, né? Está fingindo que está ali e aí fala coisas que não tem nada a ver. E aí a nossa religião é bem mal vista por isso, né? E não é coisa que as mães de santo ensinam, é a pessoa mesmo. É que nem a gente estava falando sobre conduta, né? Não é, a religião ela não é ruim. Quem é ruim é as pessoas que estão dentro dela. Que toda casa de axé ela tem uma doutrina, ela tem regras, ela tem segmentos religiosos, ela tem estudos, elas têm a parte de desenvolvimento mediúnico, parte de incorporação e outras coisas que o médium ele deve seguir. Porém, se ele não segue, a culpa não é da mãe de santo e também não é do pai de santo, é do médium. Então, assim, o médium ou ele segue aquela doutrina da casa para que a sua mediunidade ela esteja fluindo de acordo com a energia daquela casa, ou simplesmente ele começa a fazer as suas mistificações, as suas graças ou a sua falta de responsabilidade. E quem cobra ele é orixá, é Exu, é Pombogira, não é a mãe de santo. Sim. Então a culpa não é nossa. A culpa é de quem faz. A gente ensina de uma forma... É que nem escola. Quando você está na escola, o professor está lá para te ensinar uma matéria. Se você não aprende ou se você não quer aprender aquela matéria, sinto muito, vai repetir de ano. E com a religião é a mesma coisa. Lógico, você não repete de ano, mas você deixa de ser bem visto dentro de uma casa de axé por conta de situações que você mesmo cria, né? Que você faz parte e acaba levando outras pessoas. Que é isso que é o mais ruim, que são as famosas panelinhas. Sim. Né? Tem terreiros que tem muita panelinha. Eu fiz errado, hoje eu não vou cumprir o preceito porque tem um show de pagode. Vamos, meu irmão. E o irmão tá indo. Só que às vezes, muitas das vezes o irmão ele é novo na religião, na casa. E se o mais velho ele tá indo, então tá tudo certo. Exatamente. Só que na hora de apanhar, quem vai apanhar vai ser os dois. Na hora de tomar ralada, vai ser os dois. Na hora de tomar baixa, vai ser os dois. E o mais novo, ele não vai entender por que ele tá tomando aquela situação, sendo que o mais velho tava lá. Uma pergunta aqui de uma pessoa da internet, tá perguntando pra senhora, explica pra gente como foi a primeira vez e qual foi a primeira entidade que a senhora recebeu, que a senhora espiritou, como a senhora fala. Eu espiritei? Como a vez que eu dei espírito? Que a senhora deu espírito. Olha, a primeira vez... Faz tempo, desculpa, faz tempo para lembrar. Faz uns dias aí. Foi Zélio que chamou, não foi? Foi basicamente. Olha, menina do céu, vou falar pra você. Olha, pensando por esse lado, eu já tô antiga mesmo, né? Caraca. Na época já... Na época... A senhora usava óculos já? Já usava óculos. Então, pra gente que usa óculos é horrível, porque a entidade, o espírito ali, se você não tá esperando, ele te pega. Quando você volta, seu óculos tá quebrado, seus brincos jogados, a sua cara parecendo patati patatá, dependendo da maquiagem e da entidade. O seu piercing tirado. Tudo, piercing, nossa, a única coisa que você não consegue arrancar, por enquanto, porque se você der uma faca na mão de um deles, eles arrancam a tatuagem. Mas graças ao meu bom Deus, até agora, isso não me aconteceu. Mas a primeira entidade que eu coloquei foi a minha cabocla Iracema, na casa da minha mãe. Deixa eu ver se eu me lembro o nome dela, porque... faz tempo, né? Faz tempo. Eu lembro da pombagira dela. O nome da pombagira dela, que era Sete Encruzilhadas, que gostava de ser chamada de Madame, Dona Madame. Mas eu lembro do nome da Iked também, que era a Rita. Mas da minha mãe de santo, gente, que vergonha, eu não lembro. Ela tá viva? Né? Acredito que não, porque naquela época ela já era uma senhora. E ela tinha problema com um filho, que era dependente químico. Então, coitada. Então, ela passava muito nervoso. Então, ela já tinha naquela época 60 e poucos anos. Então, agora né? Zélio já deve ter levado. Tadinha aqui, ó. Que Deus o tenha. Aí a senhora recebeu o que lá? A primeira entidade que eu coloquei foi a cabocla. A cabocla. E como foi a sensação de receber?
Cara, pesadíssimo. Porque ela é literalmente uma energia bem pesada. Caboclo em si é uma energia pesada, uma energia bem, meio densa. Mas, pra magrelinha, seca, sem eu era magra, gente, eu parecia... A senhora parecia a Nicole. Não, era mais magra que a Nicole ainda. É que a Nicole agora só tem cabeça, né, que aquele cabelo. É, que agora não tem mais cabelinho, tadinha. Mas continua linda, viu, filha? Porque ela deve estar me ouvindo. Ó, Nicole, é o seguinte, eu vou contar um negócio aqui pra você. A coruja chegou pro leão e falou assim, olha, eu vou sair daqui, você vê uns bichinhos bonitinhos, é meu filho, não come não. Tá bom, o leão falou, não vou comer. Aí ele achou lá os filhotes e comeu. Aí a coruja falou assim, mas por que você comeu meus bichos? Que você falou que era bonitinho. Pras mães, tudo é bonitinho. É mais ou menos isso. Mas era... Olha lá, fala mal da Nicole. Falando mal da Nicole. Oxalá tá empurrando a cadeira. Tá matando eu aqui. Mas aí eu era magrelinha, seca de tudo, não tinha nem noção de como funcionava isso. Eu simplesmente sentei ali naquele altar cheio, lotado de imagem. Era uma parede assim, mais ou menos desse tamanho, que tinha imagem de tudo quanto era caboclo, de tudo quanto era santo, de tudo quanto era jeito. Falei, meu Deus. Porque até então eu só conhecia a sala da casa da mulher, que não tinha imagem nenhuma, só tinha o Exu e a Pombagira. Na hora que você entra naquele negócio que você parece... aquele altar enorme, cheio de gente que você nunca viu. Cheio de vela. Cheio de vela, um cheiro de enxofre, um cheiro de incenso. Falei, não. Aí eu olhei assim, ela fecha os olhos e se concentra. Falei, tá bom. E eu não conseguia me concentrar, porque eu era adolescente, eu era dispersa. Aí ficava, né? Ana. Eu ficava, Ana, é R$1. A palma da banana. É que naquela época era outra música. Né? Não era essa. Tinha Teletubbies, tinha umas outras assim, bem mais... Era banana de pijama, né? 26 anos. Banana de pijama. Então eu fiquei olhando assim e falei, meu Deus, concentra, Samantha, concentra. Vai que dá certo. Não deu. Não deu. As primeiras vezes é difícil, é complicado. Quando ela resolveu, né, possuir o meu corpo, foi num dia que eu não estava esperando, que acho que não era nem gira de caboclo. Que do nada, assim... E vou até contar um segredo, gente. Não foi na casa da minha mãe de santo que eu frequentava. Foi nessa casa que eu ia, da minha ex-sogra. Olha lá. A sogra que chamou. A marmoteira, gente. Olha, eu frequentava um terreiro e eu cheguei na casa dessa porque eu consegui o contato dela depois de novo. Eu fui lá e a cabocla me catou lá. Cabocla, gente. Como que é o nome dessa cabocla? Cabocla Iracema. E ela me catou lá. Eu mesmo nunca vi história de cabocla, não. Sempre vem o boiadeiro. Isso. Eu acho que é por causa na parte física, né? Ela não vem mais. Ela não vem mais. Mas eu e olha que eu conheço ela há 12 anos, hein, gente? Eu colocava ela muito no Sete Cachoeiras, quando eu ainda era magra. No Sete Cachoeiras, a primeira vez que eu vi a mãe em cima de entidade, ela tava de chumirim. E o chumirim dela tem uma arma, sabe? A de brinquedo. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu vou te matar, tá. Juro que eu fiquei com medo, achei que ele ia me matar de verdade. Eu não sei, gente, quem que dá essas coisas pra criança. Eu fico mas passada. Mas a chumirim é gente boa. Né? Super, eu adoro. Gira de erê, chumirim, assim, tipo, eu falo que eu vou fazer, mas eu me arrependo no momento seguinte. Eu não passo nem 2 segundos e já estou arrependida. Falo, gente, não dá. Uma pergunta agora de outro internauta. Como que a senhora, né? Ou como a gente consegue saber que uma pessoa está mistificando? Tem como a gente, a olho nu, a pessoa que não tem uma experiência dentro da religião, a senhora acha que consegue? Ou só as pessoas que já faz tempo e aí tem essa questão da mistificação, a maioria das pessoas, elas conseguem identificar na questão do sensitivo. Quando a pessoa é sensitiva, ela tem o dom da visão. Eu, particularmente, eu não tenho essa questão de ver e ouvir. Caldeirão o Luluzinho é... Caldeirão o zóio dela é o zóio de tutano. É os olhos que tudo vê e o ouvido que tudo ouve. Dá até medo, hein? Eu sou casada com ela, eu tenho medo. Eu também tenho medo. Ela ficou alguns dias lá com a minha pessoa, melhor deixar quieto. Então, assim, como você consegue identificar é muito mais na sensação. Se você passar por essa pessoa que está incorporada e sentir uma energia diferente. É muito mais fácil você identificar desta forma, já que você não faz parte da religião e nem tem nenhum tipo de dom aguçado. Então, a energia
o calor, porque a energia do ser humano, ela muda. Sim. A vitalidade, ela muda. Então, você consegue saber quando aquela pessoa ela está carregada, quando ela está bem energeticamente, a vitalidade dela espiritual tá em ordem. Então, a mistificação também você consegue identificar dessa forma. No sentir, no passar por perto, ou até mesmo no olhar. Tem algumas pessoas que ao incorporar, não conseguem modificar a voz. Isso não quer dizer que ela não esteja incorporada. Mas a mudança de voz, a quantidade de bebida, a quantidade de cigarro, principalmente para quem não bebe, para quem não fuma, que acaba sendo em excesso. Então você consegue identificar dessas maneiras. Tudo que você faz em excesso, coisas que você não faria normalmente, que você sabe que aquela pessoa não faria normalmente e ela está fazendo. Então é muito mais no sentir do que no ver. Porque muitas poucas pessoas que conseguem enxergar a entidade no corpo de outra pessoa. Outra pergunta é, o que é a parte mais difícil... Essa até eu sei responder. Qual é a parte mais difícil de ser mãe de santo, né? Os filhos, claro. Essa não tem resposta mais óbvia. Quanto tempo você era mãe de santo, mãe? Conta pra nós aí. Agora é uma pergunta minha, da mãe Marta. Porque assim, a filha Marta, agora, né? Porque ela é minha mãe O filhote santo. de Iemanjá. O filhote de Iemanjá, o puro. O A legítimo. oferenda que Iemanjá devolveu. Quando a senhora falou assim, não, eu vou ser mãe de santo. Não, eu não falei. A senhora não falou? Não falei. Não. Não foi desse jeito. Não foi assim, tipo... Passei na rua, olhei no terreiro e falei, eu vou ser mãe de santo? Gostei desse papel de tomar. Acho bonito mãe de santo passando nervoso e estresse. Achei tendência. Não, gente, não foi assim, tá? Eu frequentava a Umbanda. Eu sou... Pra quem não sabe, né? Eu sou iniciada faz 8 anos. Fui iniciada em 2015, então eu não tenho um posto de Alorixá há muito tempo. Eu tomei as minhas obrigações, meus 7 anos, o ano passado. Então, como Yalorixá, eu sou nova, ainda estou saindo da casca. Dentro do ritual de candomblé, Dentro né? do ritual de candomblé. Porém, eu já tinha uma vivência, eu já frequentava a casa da minha mãe de santo e tal, e eu já tive umas situações onde a minha mãe fez alguns iaus pra mim. Mas como mãe de santo mesmo foi hilário. Um dia estava eu... Gente, resumindo, antes de eu abrir a minha casa, eu ficava assim pra ela assim, mãe, a senhora vai abrir sua casa? Não, eu tô procurando um lugar, não sei o quê. Mãe, você vai abrir sua casa? Eu tô procurando um lugar. E aí ela E não nunca achei abriu. ainda, viu, gente? E nunca abriu a casa. Aí que eu tive que fazer? Abrir Abri a dela. um grupo de estudo. Falso grupo de estudos. Aí. Macumba. Aí foi isso. Aí estava eu, linda e plena, na minha casa. E o Facebook é uma benção. Porque você posta coisas e as pessoas te acham e simplesmente te procuram no Messenger e começa a bater papo. E bate papo daqui, bate papo dali. Viu? A senhora frequenta o candomblé? Falei, sim. A senhora é mãe de santo? Falei, de Umbanda, sim. De candomblé, não. Então, eu tô chegando na cidade agora... E quero me cuidar com a senhora. Falei, o quê? Não, então, eu não tenho uma casa aberta. Eu cuido dos meus filhos, né? Os meus filhos não, os meus clientes na casa da minha mãe, assim, que na época era o Carei Nambuco. Eu falei, não, pode ser. Não, mas eu quero me cuidar com a senhora, não sei o que, ó, eu sou casado, minha esposa tem 2 filhos, nós estamos vindo de uma casa lá em São Paulo. Everton de Xangô, gente, pra deixar bem claro que foi ele que acabou com a minha vida. Ou começou o meu martírio. Aí começa, né? Aí veio Everton de Xangô, a esposa, Denise de Iemanjá. Ah lá, tinha que ter um Iemanjá no meio. Tem. O Ogã do meu Oxóssi, o Willis de Oxóssi, Nicolas de Airá. Essa foi a primeira família que quis se cuidar comigo. Mentira, porque eu já tava procurando ela faz tempo. Não, Mas assim... Ela nunca abria a casa dela. Nunca. Esse foi o pontapé final, né? Eu acho que ela não esse, queria. Na verdade, não foi o pontapé inicial. Os pontapés iniciais foram pessoas que me procuraram como cliente. Eu tenho até o Renan Mainardi, que sumiu, que eu nunca mais vi ele. Que creio eu que deve estar lá pras bandas do Silvio, de Xangô. Que foi um dos meninos que começou aí comigo. E foi indo, quando de repente... Quantos filhos hoje, mãe?
Hoje eu tenho... Na minha casa, hoje eu tenho 52. Só isso. Iniciados É eu que tenho ela sabe. alguns, mas Que ela- filhos comigo hoje 52. Que ela sabe. Fora os netos. É, fora os netos, viu, gente? É só filho. Porque aí tem a Marta aqui, que tem mais... Quantos? 40? 41. 41. Ou seja, somos um total aí de praticamente 100 100 pessoas. E onde eu vou enfiar tudo isso? Não sei, gente. Tô tentando achar Mas aí um buraco bem fundo, um poço pra jogar todos eles. Porque essa é a vida da mãe de santo. Matar os filhos no olhar, que a gente gosta, porque eles dão trabalho, cara. Esses dias atrás eu surtei, viu? Na quaresma, surtei, saí do grupo da minha casa. Olha lá. Surtei, gente. Eu tava precisando de paz, sossego, tava precisando de respirar. Consegui? Não. Meus irmãos estão ouvindo, vocês estão Não. deixando a mãe de santo maluca. Tô ficando maluca. Eu tô pensando em surtar de novo. Olha lá. Tô precisando de um ebó. Leva a Preciso mãe de pra alguém que tire praia. um ebó. Tô precisando aqui, ó, tirar um ebó da paciência, porque tá difícil. Tem o Bel da Paciência? Eu não sei, a gente vai procurar. Ah, isso aí. A gente procura. Vamos procurar alguma coisa que tire. E o que a senhora mais gosta em ser mãe de santo? Porque a gente tem... Eu sei que é difícil achar um lugar que a gente gosta, mas a gente gosta de sofrer. Gosta. Nossa, eu gosto, cara. Eu vou falar, eu surtei, eu saí do grupo, mas todo dia eu estava conversando com a Nicole. E aí, o que tá acontecendo? Vai lá. A Cat, que mora comigo também. Cat, aí, pegava o celular delas escondido pra ver o que tava acontecendo no grupo. Mas a parte que eu mais gosto mesmo hoje, sem dúvida nenhuma, é uma função de AO. Eu gosto de surtar na hora de fazer os acaçar, na hora de pedir pros filhos ajudar e cozinhar um buri, um ebó. Essa parte que eu mais gosto. Eu surto com todos eles. Xingo mesmo. Não tenho o que fazer. Eu tenho filhos super prestativos, mas tenho os filhos muito dispersos. Toda casa tem, né? Nenhuma casa é perfeita. Sim. Mas o que eu mais gosto mesmo é o lelê de uma função de AO. De uma obrigação, de uma iniciação. Seja iniciação, obrigação de 1 ano, 3. Tudo que seja relacionado a uma função de AO é o que eu gosto. Já a senhora tem, né? Tenho mais 2 aí, Breves. em breves, em junho aí, então tá chegando. Em junho. Vou aproveitar Uma pessoa vai uma entrar. cervejinha Quem até quiser lá. ajudar, a mãe Marta, com algumas coisas que ela vai fazer. É só procurar. A obrigação aqui. Tenda de Umbanda, Zé Coquinho. Uma pergunta assim, a senhora, antes, sua mãe ajudou a senhora a raspar, né, os IAO? Quando a gente não tem a nossa obrigação de 7 anos, as mães ajudam. normalmente os nossos pais, né? E como foi quando a senhora fez o primeiro barco sozinha? Como que foi? Cara, Porque assim, geralmente a senhora tinha ajuda da sua mãe de santo, que é um beijo para a mãe Nana, se ela estiver nos assistindo, a sua benção. E a senhora teve ajuda da mãe Nana. meu pandinha linda. Mas como foi o primeiro barco? O primeiro barco da senhora, quantos tinham? Conta pra nós a emoção aí. Cara, meu primeiro barco foi agora em fevereiro, de 3 Iaôs. Um Exu, um Ogum e uma Yansan. Terríveis, os 3 juntos não dá certo. Já proibi os 3 de tomar obrigação junto, porque eu não tenho psicológico. Tenho psicológico. Mas meu físico já não aguenta mais. Cara, foi assim, incrivelmente maravilhoso. Não que eu sou totalmente independente, porque a gente nunca vai ser independente, né? Nunca. A gente sempre vai precisar do respaldo da nossa mãe ou do nosso pai de santo. Mas a sensação de você tirar o seu primeiro ebó literalmente sozinha, a primeira vez que você faz o seu buri sozinha. Ela estava no meu primeiro barco, ela estava no buri, ela estava no orô, estava na saída. Mas assim, cara, é como se você tivesse ali literalmente conquistando a sua liberdade. É uma Maioridade. A sua maioridade, seus 18 anos, onde você toma seu primeiro porre. Depois dos 18, porque antes dos 18 tem vários. Eu não, mãe, eu só fui. É que vamos beber, filha. Eu já falei pra você, vamos um dia pegar assim, a mãe de santo, toma porre pra esquecer os problemas dos filhos. Dizem que, já falaram pra mim que toda mãe de santo começa a fumar, né? Pra desestressar. Até Fuma, não comecei verdade. ainda. Não começou ainda? Não comecei porque começa a tocar candomblé, filha. Não, mãe, não, obrigada. Então, eu porque a Umbanda, Umbanda, a Umbanda, ela é mais básica, é aquele dia e só. E só. O candomblé não, o candomblé ele requer 1 semana, 2 semanas de função. Então você vira fumante, cafezeira. Entendi.
Alimentação péssima, porque você não tem hora pra nada. Quando eu Pra dormir, conheci pra a mãe comer. Nana, ela não fumava. Hoje ela fuma. Hoje come o cigarro. A Aljahara também. É, a mãe Ojahara também não fumava. Hoje Não come. fumava e o nervosismo ele toma conta. Mãe Ângela de Oiá, de Oiá não, mãe Ângela de Oxum, perdão, sempre fumou. Sempre fumou. Ela não entra nesse negócio de entrei depois. Então, assim, foi uma conquista enorme. Porém, eu cometi uma loucura que cometeria novamente. Me arrependi, mas cometo de novo, tá, gente? Que foi, antes de terminar um barco, recolher a Thaís, do Omolu. No meio Não da função dos conheço essa meninos. pessoa. Sua esposa, digníssima. Ah, tá. Um beijo pra ela, que eu sei que ela tá ouvindo. Fofinha. Ela tá com fone de ouvido. Então ouvindo. eu cometi um erro, né? Um erro maravilhoso de colocar ela antes de tirar os meninos. Surtou. E ela literalmente, a minha mãe de santo também, na mesma semana, tava com obrigação na casa dela de 12 EQEDs. E, tipo, nessa função ela não participou literalmente nada. Ela não teve como ir no buri, não orou. Então eu fiz tudo sozinha. Então, a Thaís foi Literalmente feita por mim só. Só por mim. mal feito, feito. Mal feito, feito. Harry Potter. Harry Potter. Mas, assim, é aquela sensação de liberdade. Quando você olha e fala assim, eu consigo fazer só. Mas qual que é existe uma diferença, né? Entre as duas religiões são bem distintas, o candomblé e a umbanda. Mas qual a senhora gosta de ser? A mãe de santo e a lorixá do candomblé? Ou uma zeladora de uma casa de umbanda? Cara, você pegou no meu ponto fraco. Eu gosto da umbanda. Gosto. Mas eu não tenho paixão maior no mundo do que do candomblé. O candomblé, ele, assim, ele não é todo dia, não é toda semana, não é sempre. Ele tem dias específicos, meses específicos, situações específicas. Mas o candomblé, pra mim, é a minha paixão. Quando eu descobri o candomblé, que eu comecei a fazer parte da interna, né? Não de ver como eu fazia antes, quando eu tava com... A primeira casa de candomblé Isso. foi Com o pai da Nicole. Ah, não, o lá em São Mutalandê. Paulo. Mas é que eu fiz dentro parte mesmo, foi o Careirambuco. Caritinambuco. Foi. Que eu também fiz parte. Isso, que foi assim, quando a gente começou a fazer parte do interno. Sim. Do lelê ali, da raça. Porque quando eu conheci a casa, eu não tive. Eu conheci a casa na função do Wellington de Oxóssi. A minha mãe de santo na época, que era a Janaína de Oiá. Eu tive o prazer, né, de bolar nessa função. Quase dei de cara na banheira que tinha. Quase não, né? Eu acho que eu dei de cara na banheira. Tipo assim, o banheiro era minúsculo. Eu fortinha. Não cabia quase nem eu dentro do banheiro. Então, eu fui de cara no chão. E eu tive praticamente um mês pra correr atrás das minhas coisas pra me iniciar. Isso eu lembro. A partir Eu estava daí, na sua iniciação. Isso. Era pra me ter iniciado junto. Né? Isso. E a partir daquele momento que eu comecei a fazer parte do interno, eu me encantei ainda mais. Porque quando você só vai pra sentar e assistir, ou quando você vai só pra... Mesmo quando você faz parte de uma casa de candomblé ou de umbanda, às vezes você não mexe. Porque você não tem, que nem casa de candomblé, muita coisa só pode ser mexida por pessoas que são iniciadas, por tempo de orixá. Diferente da umbanda, que todo mundo pode fazer praticamente tudo. Quando eu comecei a mexer com as coisas, eu falei, não, é cansativo, mas é incrível. O candomblé, ele me pega no amor. Não que a Umbanda não me pegue, tá, gente? Porque eu amo as minhas entidades, eu fui iniciada na Umbanda, toco a minha Umbanda porque não é justo eu dar valor só pro meu orixá e esquecer os meus catiços. Tenho todas as linhas, trabalho com todas as linhas, desde Preto Velho, Herê, Exu Mirim, Pombagira, Exu e... A Nicole tá ali chorando porque disse que a senhora fez a Thaís sozinha lá na live, ela tá reclamando. Não, a Nicole me ajudou bastante, gente. Quero falar pra ela não chorar. Não chora, a Nicole. Ela foi iniciada o ano passado com muito custo, muito choro, né?
Não vou falar que foi do nada, porque ela precisou perder muita coisa pra poder se iniciar. Mas a Nicole, ela é a mãe pequena da minha casa, ela é minha filha carnal. Completou ontem 21 anos de idade, né? Literalmente ganhou a maioridade. Mas a Nicole, ela me ajudou bastante na função da Thaís. Não que nas outras ela não me ajude, mas a Nicole, ela é uma pessoa meio nervosa, entendeu? Meio? Ela é uma pessoa assim meio bruta, de bom coração, mas ela é meio estressadinha. Mas ela me ajudou bastante. Não precisa chorar, filha. Eu reconhecer o seu valor. A Cat também, antes que a Cat já me xingue, o outro Omolu. Porque um Omolu cuidou do outro e ficou aquela coisa assim, bem romance. Um romance entre pipocas. Então, uma última pergunta, que já sai um pouco desse contexto, né? Mas estão perguntando, vamos ver se a senhora consegue responder pra gente, o que acontece quando a pessoa consegue abrir o terceiro olho dentro do ritual, né? Dentro do ritual de Umbanda, né? Porque o Candomblé não pega essa parte, mas a Umbanda... Laura Prado, por acaso, a pergunta? Né? Olha lá. Conheço os filhos que eu tenho. Olha lá, viu? A gente conversa em casa, lindinha, né? E o terceiro olho, ele nada mais é do que você abrir mais uma extensão da sua mediunidade. O terceiro olho, ele traz, através da mediunidade, situações da qual você não consegue enxergar com entidade, não consegue enxergar através de um jogo, através de sensações. O terceiro olho, ele abre portas, ele abre caminhos, ele abre situações. Como já disse, terceiro olho. Então, ele vai ser o olho que tudo vê. E o olho que tudo vai trazer. Vai ver tudo mesmo. Vai literalmente tudo. A Nicole fez um pacto aí com a Pombagira, dessa questão do terceiro olho. Ela, no mesmo dia, ela conseguiu umas situações de ver coisas. E, gente, quando a gente fala terceiro olho, a gente não usa só a testa, tá? A gente tá falando de abrir um leque de visão dentro da mediunidade, expandir a mediunidade para todos os sentidos, não é literalmente aqui no terceiro olho. Ele expande várias situações, como sonhos, a parte sensitiva, auditiva, desdobramento, são muitas coisas, mas isso não é assim, vou lá, abrir meu terceiro olho e já virei o Jaspion. Não. Tudo requer estudo, uma coisa assim de... Todo dia você tem que fazer é como se fosse uma função de candomblé. Cada dia quando você faz uma função de candomblé, você tem uma situação. Num dia é ibol, perfuré, apoló, essas coisas. O terceiro olho também é assim. Você tem que ir devagarzinho. É como se fosse terapia. Você tem que fazer nessa terapia pra você conseguir aí abrir. E Laura, eu te cato em casa. Mãe, quem é Mãe Samanta de Odé? Quem é a Mãe Samanta? A Mãe Samanta é uma pessoa grossa, gente. Segundo o Caldeirão, é bipolar. Literalmente, eu sou a pessoa mais bipolar que eu me conheço. Não, eu tenho outras pessoas que eu conheço que é mais bipolar que eu. Porém, Mãe Samanta de Oxóssi, quem é? Ela é aquela pessoa que ama a religião, ama os filhos dela, surta, mas não larga eles por nada. Tenho meus momentos de fraqueza porque eu não sou Jesus, não sou de ferro. Tenho meus momentos ali de irritação, de sofrimento, de me sentir sozinha. Porque não é porque a gente tem uma casa com 60 pessoas que a gente vai estar sempre rodeado. Porque o estar rodeado não significa que você não está só. E eu sou uma pessoa muito solitária, sempre fui. Eu nunca fui de me abrir, nunca fui de conversar. Eu tô perdendo disso há pouco tempo. Faz algum tempo que eu venho descobrindo pessoas da qual eu posso confiar. Na verdade, não é nem muito questão de confiança, é confiar em mim mesmo. Porque eu nunca fui uma pessoa assim, aberta com meus sentimentos ou com situações pessoais minhas. Eu prefiro me lascar ali, passar por situações, fome, necessidade, do que for, sozinha, mas eu não gosto de carregar ninguém comigo. E quando eu vejo a situação, ela tá tão crítica que eu estou surtando, chorando no chuveiro, mas ainda assim é comigo. Eu não dou meus problemas para as pessoas resolverem, eu tento resolver sozinha. E é onde eu acabo me ferrando.
Porque todo mundo... Eu prego muito isso na minha casa. Eu quero ser amiga dos meus filhos. Eu quero que meus filhos possam contar comigo. Então, eu gostaria também de ser assim. Porque como que eu posso pregar uma coisa e não fazer aquilo que eu prego? Então, se eu prego amizade, eu quero ter amigos. Se eu prego sinceridade, eu quero ser sincera. Então, se eu prego confiança, eu também quero ter alguém de confiança pra mim. Então, a mãe Samantha, ela é isso. E a Samantha Martins? É a mesma coisa. Não tem uma divisão. Não tem uma divisão, porque eu acabei me tornando uma só. Até a minha mãe de santo, esses tempos atrás, chegou a comentar assim que hoje em dia eu não sou mais aquela que eu era. Porque antigamente eu respirava muito mais a religião do que eu respiro hoje. Eu deixava tudo, deixava filhos pra cuidar de Iaô, deixava minha mãe, eu ia pro serviço, voltava pra casa de axé. Antigamente, se eu tivesse que passar 30 dias dentro de uma casa de axé sem aparecer na casa da minha mãe, eu ia. E eu fui muito cobrada pelos meus filhos, por isso, que eu deixei passar muita coisa da educação deles. Hoje eu não sou assim. Porém, o amor e a responsabilidade, elas continuam a mesma. Mas a Samantha de Oxóssi e a Samantha Martins, ela não tem distinção nenhuma. Elas são uma única pessoa. Mãe, onde é a sua casa para as pessoas que quiserem conhecer? Como que é o nome dela? Que dia que tem os seus toques dentro do ritual de Umbanda e ritual de Candomblé? O ritual de Candomblé, na verdade, a gente faz mais quando tem uma celebração de orixá ou funções de Iaô. Então, elas são marcadas praticamente, ela não tem dia certo. Mas as giras de Umbanda, elas estão acontecendo aos domingos, às 5 horas da tarde. A minha casa de Candomblé, ela chama Ilhaxé Alaquetu em Laodé Aquerã. Ou pode conhecer melhor, né, a casa de Umbanda, tenda de Oxóssi Caboclo Iracema. Ela está situada no momento na rua 5A, número 534, aqui na Vila Alemã. Os cultos aos domingos às 5 horas da tarde. Porém, né, se me procurar para qualquer tipo de consulta particular, não vou negar. Não precisa estar num dia de gira para me procurar. Eu dou atenção me chamando no WhatsApp, no Face. No Instagram não, porque, gente, eu não sou muito boa com redes sociais, tá? Mas eu procuro responder todo mundo. Com dificuldade, mas eu respondo. Mas é aos domingos. Tá sendo aos domingos no momento. Então, ó, quem quiser jogar búzios com a Mãe Samantha, tá? Quem quiser conhecer a casa de Candomblé da Mãe Samantha ou a casa de Umbanda, o número do telefone, anota aí, dela é 999... Quanto 9, gente? Olha aqui. São 9999 49 05 655. Pode procurar a Mãe Samantha. Joga os seus búzios para você saber qual é o seu santo. Que vocês têm uma curiosidade para saber qual é o santo? Não, se fosse só o santo, tudo bem. Eu quero saber qual é a minha pombagira. Quero saber qual é o meu estilo. Às vezes a pombagira nem gosta da gente, viu, gente? Eu sei que a minha, ela me ama e me mata ao mesmo tempo. A gente tem um apoiador aqui que tem ajudado a gente aqui, né, com esse novo processo da minha vida, que esse aqui foi meu primeiro. Vai melhorar um pouco. A gente vai chamar a Mãe Samantha de novo, mais pra frente. Eu vou estar mais descontraída, porque é a primeira vez. A primeira vez de todo mundo. É sempre ruim. E aí a gente tem aqui um apoiador, uma pessoa que tem nos ajudado, que é o Maia, tá? Então ela presenteou a senhora. Maia, para quem quer produtos holísticos, da Juliana Morim, minha grande amiga. E a propósito, quarta-feira, na última quarta-feira do mês de maio, que a gente vai voltar aqui na mesa com o Zé, será a Juliana Morim, que ela vai estar aqui trazendo, taróloga Juliana Morim. Ela vai trazer aqui, ó. Olha lá, que bonito. Vamos fazer a propaganda do colar maravilhoso, lindo. Então, você que quiser comprar alguma coisa holística, quer jogar um jogo de tarô, Juliana Morim, pode procurar no Facebook. Também pode procurar também Bruno Serri, que também faz parte do Seja Maia. Seja Maia, gente. Vai lá, ajuda a nossa amiga aí a crescer a loja dela, que é muito legal. Você entra lá, parece shopping, parece shopping, que a gente tem um monte de coisa para comprar. A gente também ganhou. Dinheiro, viu, gente? E vai com o dinheiro. É porque tem que deixar o dinheiro pra Juliana. Porque você começa. É que nem loja de macumba. Você vai pra comprar uma vela, você sai com vela, ibá, incenso, pedras e tudo mais. A gente também ganhou aqui as canecas, ó, aqui, ó, na mesa com o Zé. Essa caneca da senhora também a senhora pode levar. E a gente ganhou pra sortear. Olha a caneca que a gente ganhou pra sortear aqui, gente.
Só a malandragem na mesa com o Zé. A gente ganhou da Cat Elia, tá bom? Cat de Cat, né? Cat Elia, senão eu falar errado, né? Cat deve ser de Catiusca e Lia deve ser da Célia. Então elas juntaram aqui. O número do telefone delas, pra vocês, elas fazem camiseta. Aliás, essa camiseta que eu tô usando aqui foi ela que fez. Faz camisetas, faz caneca, faz um monte de coisa. Então aí você pode procurar no Instagram Cat Elia, tá? A gente vai sortear amanhã na gira lá no terreiro, porque hoje não ia ser um pouco difícil sortear, então vai sortear lá a caneca. Então você quer ganhar a caneca? Amanhã gira de Exu Pombagira, no terreiro de Umbanda, Baiano Zé Coquinho e Baiano Zé do Coco. O endereço é Rua 3, número 3108, na Vila Operária. Começa às 7 horas da noite e você é o nosso convidado especial para participar com a gente dessa gira maravilhosa, que é a gira de Exu. Todo mundo gosta. Adora. Né? Vai lá. Todo mundo adora o fervo. Todo mundo quer meu amor em 3 dias, vocês vão lá, né? Sempre. Não traz em 3 dias, mas vocês vão. Mesmo assim, vocês vão. Eu vou também pedir para que vocês ajudem. Tem uma vaquinha rondando aí o Facebook para ajudar uma cachorra que sofreu os maus tratos. Ela teve que fazer uma cirurgia, colocar um pino na perna. Corintiano o nome dela, por isso que eu tô ajudando, porque é corintiano. Porque se fosse palmeirense, eu não ia ajudar, não. Ela ia assim, gente. Ela gosta. É brincadeira. Adora um dog. E eu só tenho 5. Tirando os filhos de Umbanda, que tenho 5 cachorros. Então ajude a vaquinha da corintiana. A gente precisa, ela fez já a cirurgia, a gente precisa pagar o veterinário. Eu vou jogar o link depois no Instagram e no Facebook para vocês verem, tá? Ajude a vaquinha lá pra gente ajudar a corintiana a ter uma boa recuperação, que ela, né, se recupere e volta correndo aí para ficar mordendo os outros, que ela é um pitbull, né? Então, ela vai crescer. Ela vai crescer. Se recuperar. Ela vai se recuperar e vai crescer. E vai morder. Vocês vão ver. Bom, mãe, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter essa possibilidade de vir aqui na mesa com o Zé. Que é um projeto já antigo do Baiano Zé Coquinho, né? Que todo mundo sabe. Sim. Ele é um... Como ele diz, ele não é um... Esse negócio aí, idealizador, né? Esse ele não é somente um sonhador, então ele traz as possibilidades a acontecerem. E muito obrigado por senhora ter vindo, a sua bênção. Será sempre bem-vinda aqui. E obrigado a todos que estão assistindo. Um forte abraço aos meus filhos, aos meus irmãos, às pessoas da minha assistência, a outras pessoas. Você quer ser um apoiador dessa causa, que a gente vai falar sempre da religião e mostrar que não cultuamos demônios, que a gente faz mal pra ninguém. Macumbeiro não faz mal pra ninguém. A gente não comprava ela nem pra nós. Tá caro pra caramba. Tá, então, pode me procurar no Instagram, no Facebook ou pelo WhatsApp do terreiro, 019 981 34 7523. Um forte abraço a todos, espero vocês no mês que vem, última quarta-feira, com Juliana Morim. Ui! Juliana Morim, a tarógrafa famosa dos ricos. Holística. Ela só recebe vereador e vereadora. Ela é a top da galáxia. Top dos top. Ela vai estar aqui, ó. E eu só quero ver só o que ela vai... A gente se conhece, mãe, desde os 9 anos de idade. E ela fala, hein, gente? Desde os 9. Séria. A gente se conhece desde os 9 anos. Então a gente tem história. Nossa, então você precisa de um 2 horas pra falar de tempo. Com a Juliana Morim, né? Então vai ter que ter história, hein? Ixi, ela tem história comigo. Jesus amado. Acho que eu vou trocar a pessoa. Vou trazer outra. Deixar ela literalmente pro... Beijo, Ju. Seja Maia com a Ju. A Cat Lia também. Cat e Lia, não sei nem qual dos dois que eu tô falando errado, mas é Cat e Lia, procura lá, que são os nossos apoiadores. Você que quer ser um apoiador também, nos ajude por essa causa e sejam sempre bem-vindos. A gente também tem um projeto chamado Filhos da Água, onde a gente vendeu feijoada e entregamos feijoada aos moradores em situação de rua e ajudamos financeiramente a marear.
que é uma criança que está precisando de ajuda, se você quiser, também nos procure, a gente passa o número de telefone da mãe da Maria e você também pode ajudar ela e uma criança especial, tá bom? Quer ser patrocinador, quer ser apoiador, nos procure e serão todos bem-vindos. Um forte abraço, que Mãe Iemanjá abençoe a todos. E que todos os Zé Coquinho, Zé do Coco, Zé do Laço, Zé Boiadeiro, Os Zés da vida. Zé Pilintra, nos proteja e nos guarde de todo mal. Forte abraço, beijos.